Olá, começa agora o Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Aqui você conhece mulheres que promovem trabalhos referência no município. Hoje eu vou conversar com Consuelo Brás. Ela é monitora do Núcleo Operacional do PIEX, projeto de extensão industrial para exportação no município. Olá, Consuelo, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Thais, obrigada. Consuelo, vamos falar a respeito do PIEX, esse projeto tão importante e que é fruto de uma parceria, né, entre a Apex, a Fundação Vanzolini e também a USP. Isso. A Apex é a Associação Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. De que maneira ela atua no país? A Apex atua levando a imagem dos produtos brasileiros para fora. É uma agência já há grande tempos, ela trabalha dessa forma e ela está sempre expandindo seus trabalhos para diversos países e agora incentivando bastante a competitividade interna das empresas para aí as empresas se prepararem para exportar de maneira adequada. E a Fundação Vanzolini? A Fundação Vanzolini é uma instituição de São Paulo, né, há muito tempo ligada à USP também, à engenharia de produção da USP, e é através da Fundação Vanzolini que essa parceria acontece aqui no estado de São Paulo. E há quanto tempo o PIEX promove e incentiva a atividade de exportação aqui no Brasil? Olha, hoje são 14 estados atendidos pelo programa, mas ele já existe há 9 anos. O início da atividade foi lá no Rio Grande do Sul e ele está aqui no estado de São Paulo desde 2011. Hoje são mais de 19 mil empresas já atendidas ou em atendimento e os resultados são bastante animadores. Aqui em Rio Preto, há quanto tempo existe esse trabalho? O nosso núcleo é o núcleo mais novo do estado. Ele foi inaugurado agora dia 15 de janeiro de 2015. Nós acabamos de terminar o primeiro ciclo de atendimento de empresas. E o objetivo principal é fazer com que as empresas exportem mais? Sim. Na verdade, inicialmente, estamos trabalhando em aumentar essa competitividade para que as empresas estejam preparadas para o mercado interno e, a partir daí, elas ampliem o leque dela de atuação indo para as exportações. Inicialmente, a nossa fila começou com empresas talvez menos preparadas. O que a gente tem visto é que a qualidade das empresas que está procurando o PIEX está aumentando e a gente está com uma fila aí bastante robusta, já praticamente encaminhadas para exportação. Aqui em Rio Preto, quantas empresas já foram atendidas? Pelo núcleo, já foram atendidas 13 empresas, 32 na fila de espera, mas essas 32 entrando imediatamente em atendimento juntas, porque agora nós temos mais uma pessoa agregada à equipe e agora com a divisão de trabalhos, a região toda vai ter 32 empresas atendidas ao mesmo tempo. Bem, vamos falar a respeito desse atendimento, então, como é que ele começa, qual é o tipo de avaliação que os técnicos do PIEX realizam? Para que a empresa se inscreva no projeto, ela precisa entrar em contato conosco e aí preencher uma ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição devolvida, preenchida e assinada, a empresa imediatamente então entra nessa fila e recebe a visita de um monitor extensionista para que seja agendada uma visita de diagnóstico. Esse diagnóstico é feito em cima dos 6 eixos que o PIEX trabalha. A gente tira uma fotografia do momento da empresa nesses 6 eixos. Faz um raio-x daquela empresa. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente vai olhar produção, RH, comércio exterior, gestão, finanças e marketing e vendas. Então, com esse raio-x pronto, a gente tem condição de contar para a empresa qual é a situação dela naquele momento e os pontos que estão precisando de melhoria. Em cima desses pontos de melhoria, sempre com o de acordo do empresário, a gente elabora um planinho de trabalho e aí acontecem reuniões quinzenais em que esse planinho de trabalho é colocado em ação sempre pela equipe da empresa. Esse diagnóstico leva em média quanto tempo?
A primeira visita, que é sempre talvez a mais longa, ela vai em torno de 4 a 5 horas, porque como ela tem que ver todo o universo da empresa de maneira bastante detalhada, o empresário precisa estar nos acompanhando ou o tempo todo ou indicar pessoas responsáveis pelos departamentos. A partir dessa primeira visita, de 5 horas, a gente leva para casa um monte de serviço e aí a gente elabora esse relatório, uma matriz de desempenho versus importância das ações que acontecem dentro da empresa e aí daqui a 15 dias a gente leva o resultado para começar a trabalhar. E, Consuelo, os empresários, eles realmente se mostram transparentes, abertos para que vocês apontem essas falhas que são diagnosticadas? Olha, Thaís, a gente nem chama muito de falhas, a gente chama sempre de pontos de melhoria, porque a partir do momento que são detectadas, já não são mais pontos fracos, né? A gente já consegue fazer ações para melhorar. E a gente tem tido uma correspondência muito boa, os empresários são sempre bastante abertos e bastante otimistas com relação ao trabalho, então eles são os primeiros a apontar, na verdade. Todos conhecemos, o que falta às vezes é um plano de ação para ser executado para a gente minimizar isso, né? Então, quando esses pontos começam a ser aprimorados, a equipe do PX permanece junto a esse empresário, acompanhando essa evolução. Sim, o trabalho do PX, ele leva por volta de 3 meses e meio. São realizadas de 6 a 8 reuniões quinzenais com a empresa e nesse tempo, todas as visitas são compostas de levar ações e conferir ações que foram deixadas. E existe também... O feedback é monitorado. Sim, sempre. Existe uma parte do trabalho que é de capacitação, onde a empresa tem a sua maior deficiência, a equipe da empresa é sempre capacitada, e aí a gente vai acompanhando quinzenalmente e os resultados realmente têm sido bastante animadores. Consuelo, na prática, o que muda de uma consultoria paga, por exemplo, para a consultoria do PX? Olha, Thaís, a consultoria paga, ela não teria fila, né? Você paga e o consultor chega na sua empresa no mesmo dia. Com relação a resultados, eu acho que dependendo da maneira que os consultores trabalham, que é sempre uma maneira muito íntegra e muito séria, os resultados são semelhantes. A grande questão é que o PX coloca a equipe da empresa para trabalhar e para realizar as ações. E isso tem feito bastante diferença. Aqui em Rio Preto, esses resultados que vocês mensuram, têm destacado de alguma maneira a nossa cidade? Ah, sem dúvida. O núcleo de São José do Rio Preto, apesar de muito novo, ele tem apresentado assim uma aderência ao projeto muito grande. As empresas têm sido bastante simpáticas a essa iniciativa e nós temos tido assim bastante procura e além da procura, uma boa vontade muito grande, tanto das empresas participarem, quanto do trabalho a ser realizado. Então, isso significa que São José do Rio Preto, além de ser referência em diversos segmentos, na área da saúde, por exemplo, também no ensino universitário, a gente pode transformar São José do Rio Preto num centro de exportação. Na verdade, o que nos ajuda, né? São José do Rio Preto tem a política dos mini-distritos e dos distritos industriais, aonde os segmentos são extremamente variados. Então, a gente consegue trabalhar com uma gama de negócios muito grande e aí a gente consegue bastante coisa, bastante resultado. Isso, com certeza, também é um orgulho para a cidade. Ah, sem dúvida nenhuma. E que tipos de empresas podem participar? Se tem algum empresário nos assistindo, precisa ser uma grande indústria? De forma alguma. O PX foi modulado para atender pequenas, médias e grandes. Não existe condição nenhuma com relação nem a tamanho e nem a número de funcionários ou faturamento. O que a gente precisa é do comprometimento da equipe da empresa
para a execução das ações que são colocadas para eles. Eu quero saber de você alguns dos nossos casos de sucesso aqui no município, mas antes a gente vai fazer um breve intervalo, Consuelo. Lembrando, é claro, que você pode ficar mais informado a respeito da grade de programação da TV Câmara de São José do Rio Preto por meio do site oficial. Se você tiver alguma sugestão de pauta, também pode enviar um e-mail para a nossa equipe. Então a gente faz um breve intervalo e voltamos já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda às perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O Serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Já estamos de volta com Identidade Feminina e no programa de hoje eu tenho a oportunidade de conversar com a Consuelo Braz. Ela é monitora do Núcleo Operacional do PEX, um projeto de extensão industrial para exportação que atende São José do Rio Preto. E quero conversar agora também com a Consuelo, porque o PEX atende toda a região, Consuelo. Todas essas características que nós estamos informando o nosso telespectador também podem ser usufruídas pelas cidades vizinhas. Exatamente. O PEX atende 134 municípios aqui através do nosso núcleo e nós, com a fila de espera, conseguimos fazer uma programação bastante interessante para que todos sejam atendidos. E uma palavra que eu não usei ainda na nossa entrevista é que esse atendimento acontece de forma gratuita. Exatamente. Não há custo nenhum para o empresário que deseja aí melhorar a sua empresa e projetá-la para exportação. Em termos de custos, realmente não existe nenhum. Todo o programa é subsidiado pela PEX, como a gente já tinha conversado, né? E a única coisa que a gente precisa é que haja realmente um comprometimento, tanto do empresário quanto da equipe na execução das tarefas, mas financeiramente realmente ele não tem gasto nenhum. E no início do primeiro bloco, a gente comentou que diversas empresas podem se inscrever e podem se colocar à disposição desse grande projeto. Conte alguns casos de tipos de empresas, de segmentos que se propuseram e obtiveram sucesso.
Olha, Thaís, a gente tem hoje casos de sucesso, desde uma empresa que faz pipoca doce e que agora, em final de outubro, já está fazendo as primeiras exportações, até grandes empresas do setor metalmecânico aqui da nossa região. Quer dizer, todo mundo pode. Por exemplo, Sim. Se eu tiver uma confecção de camisetas, é possível exportá-las? Sim, é possível. Todo mundo pode e todo mundo deve. Todo mundo deve. Sim. Faz parte desse grande objetivo do PEX fomentar essa atividade que é tão importante para o país, não é, Consuelo? Para a economia do país, isso também é importante. Na verdade, o que a gente conta realmente é com a proatividade do empresário para que ele busque alternativas. O que a gente observa é que uma empresa, a gente costuma sempre falar que uma empresa é dividida em 3 áreas, né? A gente primeiro tem que estar muito preocupado com o mercado, porque se a gente não tiver quem compre, a empresa perde a razão de existir. Depois, com todas as questões administrativas. E, por último, e não menos importante, é a questão da produção. Então, é muita coisa para uma empresa que tem uma equipe pequena de gestão administrar. Então, o que a gente precisa e o que a gente tenta fazer e tem conseguido é tirar o empresário dessa correria do dia a dia para que ele consiga examinar estratégias e examinar formas de melhorar o resultado dele. Essa correria de apagar incêndio, não é, Consuelo? Exatamente, exatamente. Todo dia tentando resolver um problema. Isso. Na verdade, o povo brasileiro, não só o empresário de São José do Rio Preto e nem só de São Paulo, mas a gente tem uma característica muito grande de querer e de gostar muito de operacionalizar coisas, né? Então, o que a gente faz e as reuniões são bastante proveitosas porque a gente tira o empresário e a equipe do operacional e coloca no estratégico. E aí, a hora que eles, conhecendo bastante o negócio, a hora que eles conseguem pensar no negócio, aí as soluções normalmente aparecem. Isso, aí a mágica começa a acontecer. Exatamente. Que não é mágica, é muito trabalho, na verdade, né? Consuelo, e nesse segmento de exportação, nesse segmento empreendedor, entre os empresários aí que vocês convivem, aproveitando aí o gancho do nosso programa, a maior parte é composta de mulheres ou de homens? Por ser um projeto voltado para a indústria, a gente ainda tem uma grande maioria focada no mundo masculino. E quando uma mulher toma a frente de uma empresa e se propõe a exportar, ainda causa algum estranhamento, algum pequeno estranhamento? Olha, nós temos alguns casos de mulheres empreendedoras aqui na região que já foram atendidas e já finalizaram o atendimento e no próximo atendimento já vão começar a exportar e que o comportamento é exatamente igual ao dos meninos e com resultado espetacular também, nada de estranhamento, não. Não. E, aliás, até a respeito dos desafios, na sua opinião, as mulheres podem enfrentar desafios diferentes dos homens na rotina, quando a empresa de fato começa a crescer e ganhar mercados internacionais? Eu acho que sim. Culturalmente, existe uma diferença muito grande entre o mundo masculino e o feminino, né? Então, as mulheres têm o seu próprio jeito de enfrentar os desafios, né? Mas, de qualquer forma, nunca ficamos atrás nos resultados, na verdade. É absolutamente possível. Sem dúvida. Por exemplo, na sua trajetória pessoal, a senhora, além de coordenar os trabalhos no núcleo operacional do PEX aqui em São José do Rio Preto, é também professora universitária, é palestrante e atua no Centro de Incubadoras, Centro Incubador aqui de São José do Rio Preto. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso. Bom, Thaís, eu vou pedir primeiro para você, por favor, não me chamar de senhora. A gente já até teve uma conversa posterior aqui. Uma conversa séria, inclusive. Pode deixar. Eu estou aqui em São José do Rio Preto, eu fui transferida para cá a partir de uma outra incubadora que eu tomava conta aqui em São Paulo e eu vim aqui para Rio Preto em 2001. E o município sempre me foi muito receptivo. Todas as ações que nós sempre fizemos, tanto em sala de aula, quanto nas palestras, quanto o trabalho na incubadora e agora, por fim, o PEX, só tem me trazido realizações, na verdade. Eu tenho grandes amigos aqui, pessoas que eu quero ter do meu lado até eu ficar muito velhinha e eu não quero nunca ir embora.
todos os dias eu acordo, o meu grande objetivo de vida é saber o que eu posso fazer para melhorar o ambiente em que eu vivo. Eu gosto muito da cidade, gosto muito das pessoas, gosto de andar na rua, gosto de ir no calçadão, gosto de estar aqui, na verdade. Essa é a grande diferença. E a sua formação profissional é em engenharia metalúrgica. Quando você passou pela graduação, pela faculdade, tinha alguma menina na sua turma? Na verdade, quando eu me formei em engenharia metalúrgica, não tinha nenhuma menina na faculdade. Na faculdade? Mas isso é porque fazem muitos anos. Mas agora eu acredito que já tenha mais, sim. Esse cenário tenha mudado. Acho que sim. Essas transformações são acompanhadas de que maneira, sob a sua ótica? Da mulher ganhando o mercado de trabalho, áreas que de fato antes eram dominadas pelos homens, com o jeitinho da mulher, né? Como você pontuou agora há pouco. Eu acho que a globalização ela é muito responsável por nivelar todos, né? E nesse nivelar também está o universo feminino e masculino. Hoje, como não tem mais fronteira, como a tecnologia está à disposição de todos da mesma forma, a informação pode se transformar em conhecimento a qualquer momento, o homem e a mulher têm hoje as mesmas chances. Vai se sobressair, vai criar o seu diferencial competitivo quem aproveitar essa oportunidade, né? Independente de ser homem ou mulher. E com certeza, sem sombra de dúvidas, mulheres que ganharam espaço e foram bem-sucedidas também incentivam outras mulheres. No seu caso, como professora universitária, há essa instrução? Você incentiva, estimula outras meninas a dominarem espaços que antes não eram dominados pelas mulheres? Eu falo sobre empreendedorismo nas aulas, né? Então, o empreendedor, ele tem algumas características que são peculiares a ele, independente do sexo. Então, a gente sempre vê na sala de aula aqueles que já têm o perfil ou que têm condição de desenvolver. E aí, vou te ser sincera, eu acho que as mulheres ganham dos meninos, viu? Elas estão mais, mais proativas, de repente. Sim. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, onde uma questão foi levantada a respeito do que é inovar, do que é criar e do que é inovar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso para a gente. A diferença que, nesse dia que a gente estava comentando, é a respeito da grande diferença que existe entre inventar e inovar, Inventar e, exatamente, inovar. Achei isso muito interessante. E quem inventa é sempre uma pessoa extremamente curiosa, sempre quer colocar, tirar dele aquela ansiedade com relação ao que vai dar aquilo, sem estar muito preocupado se aquela invenção vai gerar recursos, seja eles financeiros ou de outra natureza. E quem inova também é muito curioso, também está muito interessado em novas ideias, mas ele também está de olho no resultado que aquilo vai dar. A gente sempre brinca, eu sempre brinco com meus alunos que quem inova é o camarada que está sempre com um olho no peixe e um olho no gato. E o outro no gato. E é esse tipo de pessoa que faz a gente avançar. E não só no circuito empreendedor, mas também no dia a dia, né, nas relações interpessoais. Essa pessoa é quem faz a diferença no mundo econômico, na verdade. Essa pessoa é quem está à frente do resultado das empresas, é quem movimenta a economia para que ela aconteça de maneira organizada. O inovador, porque ele não tem muito compromisso com o resultado, ele é uma pessoa que tem sempre um pouquinho mais de dificuldade em finalizar projetos. Então, pode ser que haja um gasto grande de recursos sem a gente ter um resultado interessante. O inovador, não. Ele está sempre de olho no recurso, mas como ele está sempre olhando o resultado que aquele gasto vai ter, ele é sempre uma pessoa que aproxima a empresa ou que aproxima o projeto de um resultado favorável. E para quem nos assiste e quer inovar, né, quer projetar a sua empresa e fazer parte do PEX, como é que a inscrição é efetivamente realizada? A gente pode receber um e-mail, consuelo_bras@vanzolini.com.br.
É grande esse e-mail, né? Ou a gente coloca nos créditos. Tá. Ou a gente pode receber também um e-mail via pix@vanzolini.org.br. A partir do recebimento desse e-mail, nós vamos enviar a ficha de inscrição e assim que a gente receber, datada, assinada e preenchida, essa empresa vai para a fila de espera e a gente agenda uma visita. Dá-se início ao processo. Sim. Consuelo, quero agradecer a sua presença aqui, todas as informações e esclarecimentos e parabenizá-la pelo trabalho. Thaís, eu agradeço a oportunidade, o PIEX agradece a oportunidade e gostaria de afirmar realmente que estamos à disposição de todas as empresas, de todos os empreendedores que nos assistem, para que a gente consiga, juntos, melhorar o resultado das empresas. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu agradeço também a sua audiência e a sua companhia. O Identidade Feminina termina aqui. Até o próximo programa.